Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e o assunto de hoje é sobre a arte, como a arte dentro da cultura corrobora para que o homem alcance o belo. É muito comum dentro da ideologia relativista nós confundirmos a verdade com a crença, o bem com a sua própria vontade e o belo com seu gosto. Será que a verdade é minha crença? Será que o bem é minha vontade? E será que o belo é o meu gosto? Ou não, é o meu gosto que tem que se configurar com o belo, o meu querer, a minha vontade se configurar com o bem, e a minha crença, as minhas opiniões, as minhas ideias se configurarem com a verdade. É isso que a gente vai tratar desse vídeo, mas fazendo um recorte apenas sobre a questão do belo. Então, para buscar uma restauração cultural verdadeira, é preciso antes entender o papel das artes dentro da cultura. E poderíamos pegar, por exemplo, a tragédia grega, o teatro grego. Como que surgiu o teatro grego? Começou de uma forma muito espontânea, muito natural, e o cerne do teatro grego era a catarse, ou seja, a purificação do espírito, dos sentimentos, do coração. Essa purificação dos sentimentos tornava as pessoas que assistiam ao teatro, à arte grega, à tragédia grega, mais humanos. Ou seja, era um apelo. Na história da tragédia grega, na peça que era retratada no teatro grego, geralmente essas peças mostravam a contradição que existia, mas que existe até hoje, né? Entre a realidade, ou seja, entre as leis da nossa comunidade, de uma determinada comunidade, e as leis eternas. Então, por mais que diante dos homens algo possa ser crime, diante de Deus, diante dos deuses, né, que eles eram pagãos, a coisa se configurava de uma forma um pouco diferente. Então daí o nome tragédia. O que os deuses pediam contrariava o que os homens, a lei humana, dizia. Então, para cumprir a lei dos deuses e ser condenado pelos homens, aí o fim era trágico, a tragédia. E o momento em que a tragédia deixou de ser uma peça de teatro e se tornou uma realidade concreta foi a vida de Sócrates. A vida de Sócrates é a personalização da tragédia grega. Aliás, é interessante que o Sócrates, antes de começar o caminho dele pela filosofia, ele ajudou a escrever peças da tragédia grega, peças teatrais do gênero tragédia, em que, enfim, o herói, no final, ele morre, ele dá a vida pela comunidade, por um ideal maior do que a sua própria sociedade propunha, e que a sociedade não compreendia esse ato, esse oferecimento da vida do herói. E a vida de Sócrates foi isso, defendendo a verdade apodíctica, ou seja, a verdade irrefutável, infalível, imutável, eterno, como uma certeza. Sócrates morreu, ele pagou com o sangue dele, e assim ele comprou para a filosofia a sua perenidade, a sua eternidade diante dos homens. Porque até então, antes de Sócrates aparecer na história, o conceito de verdade não era atrelado a um conceito. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Esse conceito, esse enunciado, ele está ligado com algo na realidade que existe. E Sócrates defendia assim, eu alcancei a relação entre a minha capacidade intelectual e o objeto em si, eu alcancei essa relação, portanto existe verdade. Minha crença é verdadeira porque ela corresponde ao objeto que existe na realidade. Sócrates comprou essa ideia, porque antes o conceito de verdade para os antigos era uma promessa. Então, por exemplo, se pegarmos o povo judeu, o conceito de verdade estava ligado ao conceito da promessa. Então, faltar com a verdade era não cumprir uma promessa feita. Nesse sentido, Deus, quando fez a promessa ao povo judeu, essa promessa é verdadeira porque ele sempre cumpria aquilo que ele dizia. Então, Deus dava uma palavra de ordem para o povo judeu
e essa palavra sempre se cumpria, e tinham sinais. Por isso que era importante, quando eles abordam o Nosso Senhor várias vezes no Evangelho, eles vão atrás de sinais, porque esses sinais era a evidência da promessa se cumprindo, portanto, da verdade que eles deveriam crer, ou seja, da promessa, da confiança. Então, esse conceito de verdade ele vai se manter durante a Idade Média, principalmente na questão da palavra dada, palavra cumprida, as ordens de cavalaria, os homens que tinham a palavra. Portanto, o homem de verdade era um homem que tinha palavra. A verdade era a palavra dele. Se ele faltasse com a verdade, ele estava descumprindo a palavra que ele deu e era considerado um perjúrio, uma falta de honra. Então, esse conceito se manteve assim. Infelizmente, nos nossos dias se perdeu. Às vezes nem com documento assinado num papel, que aliás a palavra vale mais que o papel, mas enfim, houve essa inversão de valores por causa da Revolução Francesa, que eles dão um valor para um pedaço de papel e não para uma promessa feita de coração para coração, né, de homem para homem. Então houve essa inversão de valores. Mas o fato é que Sócrates personificou a tragédia grega. E a gente vê uma coisa muito interessante aqui. A arte tem o papel de purificar o coração porque a gente se identifica com o personagem. E muitas vezes na nossa vida nós temos exemplos que poderíamos dizer no grande teatro da vida são os personagens que nos inspiram um heroísmo. Ou seja, eles dão sua própria vida em valor de um princípio mais alto. De um princípio que muitas vezes o pessoal do tempo dele, as pessoas do tempo dele não o entendem, porque ele é uma vítima do seu tempo, por um valor que de repente só a consciência vai ter há 200 anos, 300 anos. Sócrates é o pai da filosofia, e quando ele morreu, talvez as pessoas não tenham entendido a grandeza do ato dele. Ele deu a vida dele pela verdade, ou seja, ele não precisou fugir. Inclusive Platão relata que eles tentaram organizar para Sócrates fugir e Sócrates não quis. E como diz Diógenes Laércios, ao condenarem Sócrates a beber cicuta, mal sabiam eles que eles a estavam bebendo pela boca de Sócrates. Portanto, quem morreu foram eles. Com a morte, Sócrates se tornou eterno, e com a eternidade de Sócrates, eles pereceram. Todos esses que buscam de alguma forma essa inspiração na arte, no teatro, entendem esses conceitos finos, esse heroísmo, entendem a finalidade do homem, a verdadeira finalidade do homem. Não se enganem, nós somos frutos do pecado original. Depois do pecado original, o homem ficou mais animal do que humano, porque para ser mais humano é necessário ser mais o que há de mais próprio no ser humano. E o que há de mais próprio no ser humano, como ensina Aristóteles, é a razão. Portanto, é ser anjo, é angelização. Quanto mais próximo dos anjos, mais a natureza humana, nós nos tornamos humanos, mais a natureza humana se eleva e ela ocupa o lugar que ela, na ordem da criação, deveria ter estado, que é, enquanto animal, ser racional, enquanto cognição igual aos animais, também ter o espírito angélico. Então o ser humano ele tem que ter as duas coisas, mas principalmente o angélico. Então quando o homem para de ter razão, quando ele deixa o espírito de lado, ele se animaliza, ele se torna um bicho. E é isso que o pecado original faz, é isso que as consequências do pecado original. E é isso que os bichos são. Eles são desprovidos de espírito, portanto de razão e vontade. Eles não deliberam, eles não sabem, eles não conhecem. Por isso que a filosofia é tão importante, por isso que o teatro é importante, as obras teatrais, a música, porque isso tudo purifica a nossa cognição animalesca. Ou seja, os nossos sentimentos, nós somos movidos por sentimentos que não são sentimentos meramente animais, meramente instintivos. Ou seja, se eu sinto dor, eu choro, berro igual um animal acuado. Não, não é isso. Nós temos a capacidade de sentir, de vibrar pelo espírito, de sentir de uma maneira racional e não animalesca, instintiva.
O nosso sentimento não deve ser instintivo, nosso sentimento deve ser racional, deve ser inteligente. E aí parece uma contradição, né? Poxa, mas o Pedro está falando que a gente tem que ter um sentimento inteligente, mas a razão é contrária à emoção. Não, tem horas que a emoção toma conta da gente. É que esses conceitos vieram dos liberais, veio do espírito norte-americano, veio do espírito hollywoodiano, que separou essa ideia de que o sentimento é algo descolado da razão, e não é verdade. São Tomás de Aquino defende a ideia de que o sentimento brota da razão, brota da inteligência. E vou lhes dar um exemplo como: você não consegue ter um sentimento a respeito de algo que você não conhece. Portanto, conhecendo um objeto, você se emociona ou não, baseado no conhecimento que você teve, no contato que você teve com aquele objeto. Então, primeiro você conhece, depois você sente. Não existe, eu estou sentindo uma tristeza. Por quê? Que tristeza é essa? Não sei, só estou sentindo uma tristeza. Não, se você está triste, é porque você conhece uma determinada situação. E o conhecendo essa situação, isso te torna triste. Então, primeiro vem o conhecimento e depois o sentimento. Nos animais se dá esse mesmo processo, só que não é a razão para sair um sentimento. É uma impressão que ele tem que gera um sentimento instintivo. Então, por exemplo, o animal, ele vê o predador natural dele, o instinto manda, fuja. Então, ele fica assim, perplexo. Então, a partir do instinto de fuga, ele tem um sentimento de medo e sai correndo ou fica paralisado. O ser humano não. É a partir do conhecimento racional que ele tem das coisas é que vem um sentimento. Portanto, o nosso sentimento é ligado à razão. E essa razão, quando ela toma contato com uma arte sublime, ela purifica os nossos sentimentos. Então, numa peça, vendo um herói que se sacrifica por um motivo maior, vendo uma história em que nos identificamos com os personagens, muitas vezes, sejam de bons ou maus, e nos identificamos com a história, pode até ser que nós não tenhamos, nossa vida não tenha relação direta com aquilo, mas nós percebendo o drama que se passa com os personagens, aquilo se torna uma lição para nós. E aí nós nos humanizamos, nos angelizamos. Ou seja, a gente sai desse nível animalesco, das sensações, e passamos a enxergar as coisas de uma perspectiva angélica, de uma perspectiva racional. Opa, eu posso fazer uma coisa que os animais são incapazes, dar minha vida de livre e espontânea vontade por algo maior do que eu mesmo. E essa é a definição de heroísmo. Para os gregos, o herói era aquele que era semideus, metade Deus, metade homem. O pai ou a mãe às vezes era um Deus casado com uma criatura mortal. E esse homem tinha forças sobre-humanas. Então, por exemplo, Hércules era um homem com uma força que um homem não tem. Isso só para dar um exemplo. Então, essa ideia foi pega pelo cristianismo. Os padres da igreja, que eram filósofos, pegaram essa ideia e entenderam, peraí, somos heróis, nós cristãos, só que nós somos deuses por inteiro e homens por inteiro, porque Cristo se encarnando elevou a nossa humanidade à divindade e trouxe a divindade até nós. Então toda alma em estado de graça possui em si a vida divina por causa da graça santificante. Portanto, todo batizado é um herói. Todo batizado é Deus e homem. Deus com D minúsculo, é claro. Mediante a participação pela graça, nós recebemos pelo batismo a vida divina. Então nos tornamos heróis e somos chamados a ser heróis, ou seja, dar nossas vidas por algo maior. Olha como a arte, bem entendida pela razão, pela tudo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, aplicada à arte, aplicada a filmes, músicas, que elevam o nosso sentimento a isso que eu acabei de explicar agora, que devemos desejar, almejar e lutar para sermos heróis, ou seja, dar nossa vida por algo maior, por algo divino, por algo sobrenatural, para isso que nós fomos criados. Olha como naturalmente a arte nos eleva a esta categoria. Então nós somos chamados a ser heróis,
a sermos santos, a sermos homens divinizados pela graça divina. Então fica a reflexão para esse vídeo. A restauração cultural, ela não existe sem isso, sem a busca pelo heroísmo, sem buscar na arte a transformação nossa, de dentro para fora, que é isso que nós explicamos, é ser belo. Ser belo é ser herói, é fazer com que toda a sua cognição, todos os seus sentimentos se eleve pela ordem da graça, ou seja, pelo Espírito, pela razão, pelo conhecimento divino. Por isso que o estudo e a arte não se separam. A gente não pode só ficar com a arte e nem só com o estudo. A arte é a personificação visível, audível, palpável daquilo que nós estudamos. E o estudo é a alma da arte. É aquilo que nós, quando assistimos a um filme, ouvimos uma música, devemos buscar estar lá dentro, não com palavras. Está lá dentro já embutido, sem o uso das palavras. Bom, espero que esse vídeo, uma introdução sobre o tema, ajude a nós percebermos que, como diz Santo Agostinho, não é belo porque eu gosto porque é belo. Então devemos buscar isso nessas coisas. Bom, fica aqui a reflexão, deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito, curte, comente, compartilha e até um próximo vídeo.